Tem que ser outro horário, mas a gente vai estar vendo isso sim. Vamos orar então? Oremos. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por esta manhã tão abençoada na tua presença. Queremos rogar pelas nossas crianças, os pré-adolescentes também, no Ministério Life Kids, que serão ministrados na tua palavra, na escola dominical deles. Abençoa os professores, as professoras, usa com teu poder, unção e graça, em nome de Jesus, nosso Senhor. E nós também que aqui estaremos recebendo a tua palavra, abençoa, Senhor, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Nós cremos nos teus milagres, nós cremos no poder da tua palavra, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém. Lembrando, lá no salão, só quem está na escala, viu, o pessoal lá do salão, e nas classes também, só quem está na escala. Se você está pela primeira vez, tem crianças, pode deixá-las ir com confiança, que o pessoal está bem preparado lá para atendê-las. Nós vamos à Bíblia Sagrada e a mensagem do dia da ceia normalmente é um pouquinho mais curta, mas porque a gente tem a ceia também e outros detalhes, mas a gente não pode deixar de falar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Então nós vamos falar hoje. Domingo passado, quem se lembrar, vou dar um abraço. Nós falamos sobre uma palavra específica, a palavra sucesso. Diga, sucesso. Fala, pastor, mas hoje em dia fala demais disso. Pois é, nós falamos. Só que nós falamos de qual é, aleluia. Qual é, está parecendo a África, né? Nós estamos lembrando lá, né, Carminha, da África, Angola, Níger, onde nós estivemos. Então, só que lá faltava a luz, o microfone também já era. 500 pessoas ou mais, era sem microfone. Tem o sol, né? Tem janela. Mas, sobre o verdadeiro sucesso não está baseado em dinheiro. Porque às vezes hoje a régua, né, a medida de sucesso é se a pessoa é rica. Ou se a pessoa tem um cargo, tem uma boa posição, tem isso, tem aquilo. Não. O verdadeiro sucesso bíblico, nós falamos 3 lições na vida de Isaac. Que ele levantou um altar, diga altar, que é buscar a Deus, primeiríssimo lugar. Depois ele levantou um altar para adorar a Deus. Depois ele estabeleceu uma tenda. A tenda fala de estar desprendido das coisas materiais, mas firmado em Deus. E depois ele fez o quê? Ele abriu um poço. Que o poço é, né, a água, que é o sustento da vida, e sem água nada sobrevive. E aí aprendemos a lição de que o verdadeiro sucesso começa em Deus, passa por Deus e finaliza em Deus. Amém? E aí todo esse processo pode vir também sucesso financeiro ou outras áreas. A mensagem de hoje é uma outra palavra bem usada hoje que tem gente que não gosta. O tema hoje é prosperidade. Diga, prosperidade. Tem gente que fala isso meio engasgado. Não, fala prosperidade. Mais uma vez eu repito, nós não defendemos a teologia da prosperidade, que diz que todo crente tem que ser rico, senão ele está amaldiçoado. Não é verdade. Nós não acreditamos nessa ideia de barganha com Deus. Você tem que dar muito para Deus te abençoar. Não, nós damos muito para Deus porque Ele já nos abençoou. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, está lá em Efésios 1 e 3. Então, nosso ato de dizimar, de ofertar, não é para receber, mas é porque já recebemos. E aí é um ato de honrar a Deus, de agradecer a Deus, de adorar a Deus. E a Bíblia ensina uma verdadeira prosperidade, que, de novo, não é baseada nem fundamentada em dinheiro. Não é medida pelo quanto você tem, mas o quanto você é em Deus. Quem você é em Deus, ou quanto você está em Deus, e ouça. Porque às vezes a gente preocupa muito quanto que eu estou em Deus.
Tá certo. Mas quanto Deus está em você? O quanto de Deus tem dentro de você? O quanto de Deus tem dominando a sua vida, enchendo a sua vida, trabalhando na sua vida? E aí, Gênesis 26, por favor. Vocês podem pôr o capítulo todo e a gente vai ler alguns textos. Pode pôr o versículo 1 aí, a gente vai lendo. É a história de Isaac de novo. Antes daquele versículo. Já viu aqueles filmes que você assiste o filme, depois eles lançam outro filme contando a origem daquele? Aquele filme do... viu? Descobrindo os filmes que os crentes gostam. Não, Exterminador do Futuro, Terminator. Né? Terminator. Tem nada a ver com Exterminador do Futuro, né? Jackie Chan. E eles fizeram um filme, aí depois lançaram um filme das origens, como começou aqui. Esquece. É o seguinte. O que eu quis dizer é que eu preguei uma mensagem domingo passado, e hoje eu vou pregar uma antes do que aconteceu no domingo passado. Mas a gente vai emendar isso aí. Capítulo 26, pode colocar aí, versículo 1 do capítulo 26 de Gênesis. É a história de Isaac de novo. Olha só, sobreveio fome na terra onde ele estava. Abraão já havia morrido, Abraão tinha deixado herança para Isaac, mas Isaac foi crescendo e desenvolvendo mais. Aqui nesse texto ele já tinha tido os 2 filhos, a esposa, a Rebeca, era estéril, mas eles oraram, Deus fez um milagre e nasceram gêmeos, o Esaú e o Jacó. Então ele já estava com esses meninos, desenvolvendo, crescendo. E aí, agora entra isso aí, essa fome ou essa seca na terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão, seu pai. Então Isaac foi a Gerar. Gerar é uma cidade, uma região na terra dos filisteus, perto ali da terra prometida onde eles estavam. Foram a Gerar, lá nos filisteus, encontrar-se com Abimeleque, que era o rei dos filisteus. E aí diz assim, o Senhor, é o versículo 2, pode ir passando. O Senhor, 2. Esse é o 2? Eu estou lendo 20 daqui. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, escuta, crente. Quando o pastor erra, gente, vocês fazem de conta que não aconteceu nada. Deixa, passa para lá. O que é que Deus disse para ele? Porque qual era a ideia de Isaac? Ele está na terra que Deus prometeu, foi lá para os filisteus e dali era um caminho para o Egito. Era a ideia dele, porque a região toda estava em crise, em seca, em fome. Está entendendo? Vai lá para o Egito. Mas o que é que Deus chegou para ele e disse? Estou sabendo o que é que você está armando. Não vai para o versículo 2. Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Então não vai para onde você está querendo ir, não. Fica onde eu te mandar. Não vai para o Brasil, fica onde Deus te mandar. Vai, mas volta. Pode ir, mas volta. 3, habite nesta terra, estarei com você e eu o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento. Presta atenção nessa palavra, diga juramento. Aliança. E já a gente vai voltar nisso aí. Que fiz a Abraão, o seu pai. Versículo 4, olha isso. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão o quê? Benditas todas as nações da terra. Está falando do Messias, está falando de Jesus aí. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deixa aí, presta atenção. Abraão viveu uns 500 anos antes de Moisés. Leis, preceitos, mandamentos, estatutos só existiram 500 anos depois de Abraão. Com Moisés, lembra disso? Mas como é que Abraão obedeceu tudo se essas leis e mandamentos só foram escritos 500 anos depois? É um ato profético, Deus mostrando que não precisa lei escrita para você obedecer, precisa ter um coração voltado para Deus para obedecer, mesmo que não existiam ainda mandamentos escritos. Abraão obedeceu os mandamentos, preceitos, estatutos e
leis de Deus. Você entende isso? Ah, cadê minha cartilhazinha para eu saber se está certo ou errado? Vou ligar para o pastor Edson. Pastor Edson, isso aqui é pecado ou não? Se ele falar não é pecado, você faz. Se ele falar que é pecado, você não faz. O que eu estou querendo dizer? Aonde você estiver, se Deus e o Espírito Santo está dentro de você, você vai obedecer. Não precisa de uma listinha de regras, mas precisa do Espírito Santo dentro do coração. Aí o versículo 6 diz que Isaac, pois, ficou, diga, ficou, em Gerar. Ou seja, ele obedeceu. Tá, deixa eu falar algumas coisas, depois a gente vai pular lá para o versículo 12. A Bíblia mostra essa história. Abraão morreu, vem Isaac. Abraão deixou para Isaac poços, ele furou poços. Era de extrema importância a água. Tinha que ter água para todos os animais, água para as pessoas. Eles tinham muitos funcionários, muitos servos. Isaac vai usar água depois para a plantação que ele vai fazer. Água era e é um negócio indispensável. E poço na Bíblia e água na Bíblia fala muito do fluir de Deus, dos momentos da vida, daquilo que Deus tem nos dado, as bênçãos de Deus. E aí o que vai acontecer? Isaac está ali, naquele ambiente dos filisteus. E Deus começa a prosperar demais Isaac. Aí eu quero ler com você. Esses versículos animam a gente. Negócio de prosperar, de multiplicar. Isso é bênção. Versículo 12, vamos lá. 12. Isaac semeou naquela terra. Presta atenção. Tinha fome seca. E o que ele fez? Ninguém estava semeando nada. Porque não era dia de semear, não era época de semear, não era estação de semear, não tinha chuva para semear. O que Isaac fez? Um passo de fé, um ato profético. Semeou naquela terra de seca e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Eu estou meio profético hoje. Levanta a mão assim e diga, eu recebo essa palavra. Só que preste atenção. O que nós lemos anteriormente? Que o pai dele, e com certeza ele, obedeceram aos mandamentos de Deus. Então, abençoar sempre vai vir com a condicional de obediência. Se você notar e pegar na Bíblia os milagres da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, sempre há uma ação que Deus pede para o homem, para depois Deus fazer um milagre. Eu não vou dizer 100%, mas 99% dos casos. Você vai ver o homem ou o ser humano precisa fazer algo para que, como que, abre uma porta para Deus agir. Trocando em outras palavras, todo esse algo que o homem faz se resume à palavra obedecer. Tira a pedra aí, que eu vou ressuscitar o Lázaro, que está aí 4 dias. Tirar a pedra. O que você quer? Quero ver. Veja. Sempre Jesus dando alguma ordem, dando algum direcionamento para que eu e você possamos fazer algo, não é negociando com Deus, mas é Deus dizendo, se você está disposto e tem fé, obedeça. Porque se você obedecer, eu vou te, diga, abençoar. Ele enriqueceu, versículo 13. Eu ia fazer um ato profético aqui, mas vai ficar esquisito. Eu ia dizer para você ficar com a boca aberta assim, ó. Mas não fica não. Estenda a mão assim. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Os irmãos aqui da igreja me conhecem. E talvez falem, pastor, está diferente essa mensagem. O senhor não costuma falar muito desse negócio aí. Fala de vez em quando. Mas eu estou te dando uma ênfase para nós entendermos que a verdadeira doutrina da prosperidade bíblica existe na palavra de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que tudo isso
pode vir, não é que tem que vir. Em resultado da graça de Deus, mas da nossa obediência à vontade de Deus. O que Deus diz para Isaac? Fica onde eu mandar. Faz o que eu mandar. Obedece os meus mandamentos. O que Isaac fez? Está escrito lá. Ficou onde Deus mandou. Então, o resultado da graça de Deus, que nos capacita a obedecer, e da nossa obediência, pode resultar nas bênçãos de Deus. Pastor, pode ainda? Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Versículo 14. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Então se prepara, porque inveja é um negócio que vai chegar. E por isso, versículo 15, e aí eu vou partir para outra parte. Por isso lhe entulharam. Entulhar, para a nossa inteligência artificial que está traduzindo, é tapar, encher de terra, encher de pedregulho, encher de coisa para parar de jorrar água. Entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Deixa aí por enquanto, presta atenção. Abraão cavou poços, Isaac estava usando esses poços. Os filisteus viram Isaac prosperando grandemente por causa da obediência a Deus. Falaram, o quê? Esse cara está ficando poderoso. O Abimeleque, o rei, daqui a pouco vai falar para ele, você está mais poderoso do que nós, pode sair daqui. Taparam os poços todos. Imagine aquele tanto de gente, que acabamos de ler, aquele tanto de animais, tanto de coisas, de plantação, de um monte, sem água agora. Porque não é um lugar que chove muito. Tamparam os poços. Agora presta atenção que eu vou te falar. Isaac não parou por aí. Porque agora ele começa uma outra fase na vida dele. Esses poços, ele vai desentulhar, ele vai descavar, ou cavar novamente para tirar esse entulho. Daqui a pouco ele vai fazer isso. Mas o pessoal vem e tampa de novo. Entulha de novo. Aí o que ele faz? A Bíblia mostra que ele começa a cavar outros poços. Depois, o pessoal está, me atrapalhando, está aí enterrando, os poços, mas nós vamos partir para outros. Mas eu quero ler com você aí agora o versículo, por isso entulharam, 15, não é isso? Entulharam os poços do seu pai, ficou muito poderoso. 17. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Presta atenção. Agora ele vai, limpa tudo, abre os poços, e aí os filisteus não mexem mais. Mas agora ele vai partir para abrir outros poços. Presta atenção nisso. Ele descavou, limpou aqueles que geram bênção na vida dele, mas ele vai começar novos projetos. Ele vai furar novos poços. Por quê, gente? O poço é apenas um canal da bênção de Deus. Porque a água está embaixo, o lençol de água está todo embaixo da terra. Para essa água sair, é preciso furar um poço para a água vir e usar dessa água. Mas se vem e entulha aquele poço, você pode abrir em outro lugar, porque o problema não é o poço é o canal. Mas a fonte, a origem e o recurso está à nossa disposição na presença de Deus. E aí nós precisamos cavar, fazer buraco, obedecer, buscar a Deus, obedecer a palavra de Deus para que possa jorrar de novo a bênção de Deus na nossa vida. Entulharam meus poços, taparam as minhas fontes, mas continua lá, você vai procurar outro. Aí o que Isaac fez? Ele foi abrir um outro poço. Eu preciso correr aqui porque dava umas 2 horas aqui, mas eu vou correr, talvez a gente deixe para o próximo domingo. Aí ele abre um poço, vamos ler lá. Versículo 18.
Isaac tornou a abrir outros poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, que tinham sido entulhados. Aí o 19, os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Está lá. Aí diz o versículo 20, mas os pastores de Gerar, tinha que ser logo pastor, né? Os pastores de Gerar, que eram os filisteus, inimigos, entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Eles abriram, eles furaram, e os caras foram lá encher a paciência. Por isso Isaac chamou o poço de, diga, Ezeque. Ezeque quer dizer conflito, contenda. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito por causa do poço. Uma das lições que a gente aprende aqui, além de várias outras, é que tem lugar que nós estamos cavando para buscar a bênção de Deus, que não é o que Deus quer para nós, porque vai causar conflito, vai causar desconforto, vai causar disputa, luta, intriga, discussão, contenda, vai causar um monte de situação. Talvez você está cavando um poço para procurar a vontade de Deus, para procurar a direção de Deus, mas talvez não é aquilo que Deus quer para você. E os outros poços que o pai dele, o Abraão, tinha aberto, ele limpou e está usando. Ele está usando os outros agora. Os caras não entulharam mais. Mas aí os caras viram que ele está prosperando, ele está progredindo, ele está abrindo coisas novas. Vamos atrás daqueles novos. Ele abriu um outro lá, vamos arrumar a contenda, vamos arrumar a confusão com ele. E aí vem, evidentemente, que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas contra os principados, é uma luta espiritual. E os caras arrumaram contenda, e tem coisa que a gente precisa deixar para lá. E foi o que os servos, e aqui eu estou resumindo bastante, foi o que os servos e Isaac fizeram. Deu problema? Deu contenda? Nós vamos nos sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Deixa esse poço da contenda para lá e vão partir para outro. E aí eles foram para outro. Eu vou correr aqui, versículo 21. Então, cavaram outro poço. Ah, é? Está arrumando confusão? Contenda? Não tem problema. A fonte não é só o poço. O poço é só um canal. Mas Deus tem muito mais para nós lá no fundo da terra que nós vamos cavar e vamos procurar. É só a linguagem simbólica. Então, cavaram outro poço. E também, por causa desse poço, houve conflito. Por isso, recebeu o nome de Sitna. Diga, Sitna. Que quer dizer o quê? Ódio, quer dizer inimizade. Versículo 22. Partindo dali, Isaac cavou outro poço. E como não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Já a gente entra nisso aí. Tem poço que a gente está cavando, ou seja, tem área que a gente está investindo, que a gente está trabalhando, que a gente está querendo, que Deus não quer para nós. Tem área que Deus coloca até dificuldades e permite até dificuldades, o inimigo vir, situações virem, para nós colocarmos na mão de Deus e falar, esse poço aí, ou essa fonte, não é para mim. Eu vou procurar outra. Mas aqui a lição que a gente vê é que eles não desistiram. Eles não pararam. Aquilo não impediu. Não, mas já tem um monte de poço aberto aí que seu pai deixou. Não, eu não vou parar. Mas abriu um, não deu certo. Abriu outro, não deu certo. Por quê? Porque às vezes a gente diz assim, não, já tentei isso, não deu certo. Pastor, nós já tentamos isso, não deu certo. Pois é, nós vamos tentar outra coisa diferente. A lição que fica aqui é para nós não pararmos e nem ficar intimidado com as dificuldades, as inimizades, o inimigo, os problemas que vêm, é continuar perseverando e buscando a vontade de Deus. Você entende isso? Diga amém. Então aí entra o 22. Portanto, dali Isaac cavou outro poço. Cavou um, não deu certo. Cavou outro, não deu certo. E ele falou, não, vamos para frente. Como por este não houve conflito, aí os caras pararam o conflito. Deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós
e vamos o quê? Prosperar. Em nome de Jesus, com base na Bíblia, não tenha medo desta palavra prosperidade. Dentro da Bíblia. Porque se você estiver obedecendo a Deus, você está trabalhando, você está lutando, você está fazendo a vontade de Deus, você está deixando para trás aquilo que Deus não quer para a sua vida, a Bíblia Sagrada está mostrando que Ele vai abrir espaço, Ele vai deixar você prosperar nessa terra em nome de Jesus. Agora, não se esqueça, eu vou ficar repetindo isso, não meça, não tire a medida da sua prosperidade pelo que você tem. A medida da sua prosperidade é pelo que você é em Cristo Jesus. E aí as demais coisas serão acrescentadas. E aí ele abriu esse poço, os caras que desistiram, vamos largar para lá, esse cara é muito perseverante, esse cara não desiste de buscar a Deus, esse cara não desiste de querer fazer o melhor para Deus, vamos largar isso para lá e vamos arrumar outra coisa para fazer, e Deus abençoou Isaac, abençoou a sua família, abençoou aquilo que ele estava fazendo, pela sua obediência e perseverança. Se você não lembrar de mais nada nesta mensagem, lembre-se dessas duas coisas: obediência e perseverança. Não foque na prosperidade, foque na obediência e na perseverança. Porque a prosperidade é apenas um resultado. O crescimento é apenas um resultado. Paulo escreveu e disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Em outras palavras, invista o seu tempo, se preocupe, se esforce para plantar e para regar e para cuidar, para obedecer e para perseverar, porque o resultado Deus vai trazer pela sua bondade e misericórdia para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Mas tem que cavar, tem que obedecer, tem que buscar a presença de Deus, tem que buscar aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. E tem um outro poço aí que ele abriu, e aí a gente finaliza, que às vezes a gente não lembra muito. O versículo 25 agora, é o que nós lemos na semana passada. E aí eu vou te mostrar qual que é esse poço. Então Isaac levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os seus servos, ou os servos de Isaac, abriram ali um poço. Eles têm os poços que herdaram de Abraão, estão abertos. Agora ele abriu mais um, não deu, deixou para lá, teve confusão, teve atrito. Abriu um outro, não deu certo, também teve ódio, teve inimizade, jogou para lá. Abriu um outro, deu certo, ampliou, Deus prosperou, maravilha, profético esse poço. Agora ele levanta um altar, ele adora a Deus, ele monta a sua tenda e faz um outro poço, um quarto poço aqui. E aí ele deu o nome desse poço de Sheba, ou Seba, que depois vem Berseba, que era uma cidade que foi estabelecida, que quer dizer Berseba, o poço do juramento, ou o poço da aliança. Claro que aqui tem um contexto de uma aliança que ele fez com Abimeleque, mas tem um contexto de ele reafirmar a sua aliança com Deus, porque o contexto nos mostra isso, o altar, a tenda e um poço agora da aliança reafirmada com Deus. O que Isaac está dizendo aqui? Está nos ensinando o quê? Que eu não vou abrir a mão da minha aliança com Deus, por mais poços que eu tenha, por mais fontes que eu tenha, por mais prosperidade que eu tenha, por mais bênçãos que Deus me dá, eu não vou abrir mão da minha aliança de amor, de relacionamento, de vida com o meu Deus, porque o mais importante é a minha vida com Deus do que qualquer outra coisa. Você entende isso? Diga amém. Pode ficar em pé em nome de Jesus. Versículo 22, numa outra versão diz: porque agora nos largou o Senhor e crescemos nesta terra. Mas preste atenção. Pode tirar daí.
É isso mesmo, Berseba. O poço do juramento. Deixa eu te falar uma coisa aqui para mim e para você. Quanto mais nós buscarmos de Deus, seja onde for, aqui na igreja, na sua casa, como o pastor Davi disse, claro que você pode buscar a Deus na sua casa, mas congregar na igreja é todo mundo junto. Nós temos na terça-feira cultos nos lares, né, os grupos familiares. Mas a igreja estar junta, isso é bíblico e é poderosíssimo. E aí nos juntamos para entender de que todas as bênçãos de Deus sobre a nossa vida é pela graça e a misericórdia dele. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Deus não é obrigado a negociar com ninguém. Senhor, né? E a gente às vezes fala isso. Um dia eu falei isso aqui, eu sou dizimista fiel, eu dou minhas ofertas. Deus às vezes nos prova. E Ele quer mostrar o quanto nós somos agradecidos a Ele. Pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem nos dado, pelo que Ele é. Claro que a gente canta um hino, né? Que fala, só vou te adorar pelo que tu és, não pelo que tu fazes. Claro que é a ênfase daquela música, daquele hino. Mas a Bíblia nos ensina a adorar a Deus pelo que Ele é. E também a adorar, agradecer e louvar pelas suas obras e as suas maravilhas. Ou seja, pelo que Ele faz também. Mas o principal não é pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Mas se Ele faz alguma coisa, nós vamos adorar. E se Ele não faz, a gente vai adorar do mesmo jeito. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós precisamos, e aqui usando essa linguagem simbólica, né? Continuar cavando poços. Porque a água está lá. O recurso está lá. A bênção de Deus está lá. Se não deu certo num, ore e peçamos a orientação de Deus, mas vamos continuar cavando. Vamos continuar buscando. Vamos continuar insistindo. Não desistir. Vamos continuar obedecendo e perseverando. Porque o poço é apenas um canal. Se não deu certo aquele canal, nós vamos continuar cavando, porque a fonte está lá. A bênção de Deus está lá. Põe a mão no seu coração e fale com Deus e alguma área que Deus tocou no seu coração nesta manhã, nesta palavra, no culto, não precisa ser só da mensagem, mas neste culto, e você colocar diante de Deus e falar: Senhor, tem poço aqui para desentulhar, tem ministérios aqui para desenterrar, tem dons aqui enterrados que precisam serem desenterrados, tem talentos aqui enterrados, poços de talentos enterrados que precisam ser desenterrados. Tem batismo com o Espírito Santo aqui que está enterrado e precisam ser desenterrados, e pessoas serem batizadas com o Espírito Santo e falarem outras línguas, que é o que? Um revestimento de poder. Existem talentos, dons, existem áreas na sua vida que estão enterradas, estão tapadas, estão mortas e precisam ser desenterradas, precisam ser liberadas novamente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E tem áreas na minha vida, na sua vida, que precisam ser cavadas, descobertas, trabalhadas. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ter os nossos corações abertos, nossos poços abertos para o Senhor. A abandonar aqueles que o Senhor não quer. A rejeitar aqueles que o Senhor não quer para nós. E a buscar aqueles que é a tua vontade, buscar a tua obediência em nome de Jesus. Seja em casa, no lar, na família, seja na igreja, no trabalho, na escola, onde estivermos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, na tua promessa.
Esta é a verdadeira prosperidade, obediência a Deus e perseverança. E as bênçãos serão acrescentadas. Em nome de Jesus, 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 Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, bendizemos o teu nome santo e maravilhoso. Nos ajuda, Senhor, a buscar a tua presença, a tua face. Nosso trabalho não é buscar o sucesso, não é buscar a prosperidade. O nosso trabalho é, como o Senhor disse a Josué, é obedecer a tua palavra, é perseverar, é ser fiel ao Senhor, priorizar o Senhor na nossa vida. Mas o Senhor promete que assim seremos bem-sucedidos, que assim o Senhor nos abençoará pela tua graça e misericórdia. Não é por negociação com o Senhor de forma nenhuma, mas ajuda-nos a crer nas tuas promessas. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o Senhor quer que tenhamos o verdadeiro sucesso na nossa vida, segundo a tua vontade. E o Senhor quer que tenhamos a verdadeira prosperidade na nossa vida, segundo o teu querer, segundo a tua graça e bondade e a nossa obediência e perseverança, crendo no Senhor, independente de qualquer coisa. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a minha vida e a vida dos meus queridos irmãos e irmãs, aqui e online, e as suas famílias também, sejam abençoados em nome de Jesus. Que possamos obedecer e perseverar, e que a bênção do Senhor venha sobre cada um de nós, para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome nós te adoramos. Perdoa, Senhor, a nossa negligência, perdoa os nossos pecados, e ajuda-nos, Senhor, a viver em santidade, afastados do pecado, em santidade segundo a palavra de Deus, porque Jesus Cristo morreu por nós, para nos perdoar e nos libertar de todo o pecado, ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo para nos dar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Ainda em pé, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 23, e já nos preparando para a Santa Ceia. Lembrando que a Santa Ceia é um memorial, é um ato profético, que tem dois símbolos, o pão e o cálice, o suco de uva, que representa o pão, o corpo de Cristo, e o cálice representa o sangue de Jesus Cristo. Não se transformam em corpo e nem se transforma em sangue. É uma doutrina que alguns adotam, chamada transubstanciação. Não se transforma no corpo nem no sangue. São símbolos. O corpo simboliza, o pão simboliza o corpo, o suco de uva simboliza o sangue. Mas é um memorial. Ao participarmos, estamos declarando profeticamente que estamos em comunhão com Jesus e uns com os outros. Na hora da ceia, não é o poder do pão ou do cálice, mas o poder do nome de Jesus. Você pode ser curado, restaurado, transformado. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. E participam, como nós cremos, segundo a Bíblia, aqueles que já são batizados em águas, numa igreja evangélica, e podem participar da ceia, porque nós entendemos que aqueles que obedecem essas duas ordenanças, o batismo e a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor, Paulo escrevendo,
O que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim, para não esquecer de Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Olha, é o poço da aliança. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Por quê? Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, Ele morreu, está vivo e voltará para nos buscar no arrebatamento da igreja. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas olha o 28. Portanto, cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vou pedir ao pastor Mauro que faça esta oração, apresentando os elementos, o pão e o cálice. Senhor nosso Deus e eterno Pai, santificado é o teu santo nome. Oh, aleluia. Queremos apresentar, Senhor, esses elementos na tua mão. Aqui, Senhor amado, o pão que simboliza, Senhor, o teu corpo. O vinho, Senhor, que simboliza o teu sangue. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, para que possamos, Senhor amado, participar em memória de Ti, Senhor, e possamos também anunciar a Tua vinda até que o Senhor venha nos buscar. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Ainda em pé, nós vamos adorar a Jesus. Você recebe o pão e espere para participarmos juntos, tá bem? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Jesus, nada tenho, mas tudo tu deste a mim. Faz-me de novo, fluir de mim. Pelas provas, pelas dores, vinho novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender
que, tendo Jesus, na noite em que foi traído, tomado o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vocês, fazei isto em memória de mim. Participemos todos em nome do Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos. Aleluia. Nós vamos receber o cálice, também aguarde para participarmos juntos, mas vamos continuar louvando a Jesus, adorando a Ele, investindo esse tempo em adoração, em louvor. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Onde havia um novo, há novas forças, há esperança. Teu reino chegou, te dou os meus desejos pra ver o teu fogo em mim. Onde havia um novo, há novas forças, há esperança.
Te adoramos, Senhor Jesus, Tu és santo. Do mesmo modo, Jesus, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Participemos todos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos. Te adoramos, ó Pai. Tu és santo e poderoso, louvado seja o teu nome para sempre. Jesus bem forte, abra sua boca e adore a Ele. Te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Diga o nome dEle. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Te amo, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Faça essas declarações na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor. Nessa mesma alegria, só põe a foto aí para mim lá do café. Life Café, Café Vida, está abrindo todo domingo, 8 da manhã. A cozinha fecha 9h30. E depois, é a outra foto. E depois do culto também. Isso, porque não tem, a cozinha está fechada agora. Mas tem lá o café e alguns lanches, pão de queijo, alguma coisinha lá. Então vai lá, visite, conheça. Se já conhece, vai de novo. E você está abençoando. Ao comprar alguma coisa ali, você está dando uma oferta para a igreja. Amém? Está abençoando a igreja. E se você der o tip, que eu te aconselho a dar, né, a gorjeta, a gente está abençoando o pessoal que está trabalhando lá voluntariamente. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Esse final de semana, sexta-feira agora, é a formatura dos nossos alunos, com exceção do Brian, que ainda vai continuar, mas é a formatura dos nossos alunos lá do CFNI, que é o Christ for the Nation Institute, o Bible College em Dallas, Texas. Então vai estar formando o Rafael, que já recebeu, a gente vai falar isso depois, a licença ministerial. Vai estar formando o Giovanni e a Cíntia, né? E o Brian vai ficar mais algum tempo lá ainda estudando, tá bom? Então vamos estar orando. Eu estarei lá com a Milene, eu, a Milene, a Julie e o Simon, e mais uma turminha. Quem mais? Lele está indo, Juliane, Nick, está indo uma turminha boa lá para homenagear e abençoar e representar a igreja lá. Então eu estarei lá com a Milene, né? Estaremos lá na sexta-feira agora.
Deus abençoe, ore por nós. E cultão aí, as programações da semana, culto domingo, estaremos, adorando e louvando ao Senhor. Deus te abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Assim que terminarmos, cumprimente alguém. Você que é novo, você que não conhece, cumprimente alguém, vamos, nos conhecer aí, tá bom? E você que já é daqui, faça esse esforço também de cumprimentar alguém que é novo, que você não conhece. Deus abençoe. O café lá do outro lado, lá no anexo. Vamos orar. Pai, graças te damos. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã tão abençoada, tão maravilhosa, esse tempo que investimos no Senhor, de buscar, de cavar poços na tua presença. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nessa semana. Dá-nos uma semana abençoada, o jejum na quarta-feira com toda a tua igreja, a oração à noite na quarta-feira, as programações da igreja, os nossos trabalhos, os nossos afazeres. Abençoe e prospera, Senhor, e seja muito produtivo. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E cada um diz, amém. Deus te abençoe. Os teus nomes